Seguidores da RDK, tudo bem? Hoje é um dia mais feliz com esse sol maravilhoso, frio, mas frio e sol é uma combinação que os gaúchos gostam e nós estamos aqui para mais uma edição do Resenha com Helena Bazejo, o programa da RDK que traz destaques esportivos, mas que também são destaque em outros setores da economia, da vida regional no Vale do Taquari. Hoje, com muito prazer e com o apoio de Black Sistemas de Segurança, empresa tradicionalíssima que está há quase 40 anos na região oferecendo serviço de segurança, de porteiro eletrônico, de portões, tudo que você precisar, fala lá com o Valdir e a sua equipe. E nós estamos recebendo hoje Jonas Malman, um ex-atleta que agora já vive intensamente uma vida de empresário, não largou da bola ainda, né? Claro. Obrigada por ter vindo, Jonas. Ele veio lá de Cruzeiro do Sul, fez a gentileza, atendeu o nosso convite. Obrigada por ter vindo. Vamos contar um pouquinho da história do Jonas jogador e depois do Jonas empresário. Muito obrigado, Helena, pelo convite. Grato em participar da RDK aqui. Como é que foi a trajetória do Jonas jogador? O Jonas começou... O Jonas vem de uma família com um envolvimento fantástico com o esporte regional. Desde o vô Camilo, o pai, uma ligação, não só uma ligação, praticamente responsáveis pelo São Rafael, principalmente sim. O vô, né? Com uma participação esportiva. Como é que o Jonas começou? O Jonas já de pequenininho ia junto com o pai? Começou desde quase quando eu abri os olhos a primeira vez, né? Porque a família toda gostava muito de futebol. Já participava dos campeonatos amadores, né? E desde pequeno, eu, o pai e o avô, a gente ia muito. Eu ia sempre junto, né? Tava lá, aí eu olhava lá, já botava uma camisa do time, já nem entrava, ficava até os pés e gostava de estar junto. E aprendi a gostar dessa emoção, dessa adrenalina do futebol, principalmente, né? E quando eu já tive idade, né? Já foi, acho que lá pelos 6, 7 anos, aí começou a trajetória da escolinha com o Nico. Escolinha do 7, tem história nessa escolinha. Tem história. Daí lá eu fiquei até os 14, 15 anos. Eu acho que tu fizeste toda, né? Foi de 6 aos 15, né? Isso 14, que fechava com 15, né? Que é 1990, né? 89. 89, 90, isso, 89. Isso. E aí lá eu comecei de atacante, né? Jogava de atacante. Grande, forte. E aí foi indo. Eu fiquei até o último ano, que daí foi num treino que a gente ia ter foi numa véspera de um jogo do campeonato e aí 2 ou 3 se machucaram, um volante e 2 zagueiros, e aí para terminar o treino lá o Nico falou: Jonas, termina lá na zaga lá só pra... Eu sei que veio 2 ou 3 bolas, dei 2 balão para cima, o Nico me elogiou. No outro dia no jogo, então, chegou na hora do jogo, o Nico começou a escalar o time. Jonas, vou botar 3 zagueiros aqui, vou botar 2 para marcar, tu fica na sobra. O que vim, tu espanta lá pra frente. A partir dali, daquele jogo lá, a gente ganhou o jogo. Eu sei que a bola vinha, dava lá no campo do Juventude de Conventos ainda lá. Nossa! E aí, a partir dali, eu criei gosto de ir pra zaga, simplesmente no último ano. Um jogo. Aí eu criei gosto e ali fiquei e não saí mais. Daí depois fui para São Paulo, fiquei lá na escolinha do Careca, da seleção. Daí depois eu fui para a escolinha do Oscar. Com 15 anos? Uma vez eu fui com 14 e depois eu fui com 15. Daí em Campinas era no Careca e depois com o Oscar era em Águas de Lindóia. Nossa! Daí fiquei lá um tempo, aí voltei e fui pro Inter um tempo. Daí fiquei no Grêmio um tempo também, no Juventude. Aí voltei e fui pro Lajadense, no Juvenil, na época do Gelson Conte, Guidini. E aí ficamos no Juvenil e nos Juniores, né? Daí depois eu fui pro Guarani de Garibaldi, foi no último ano de Juniores, né? A gente foi
Gauchão, fez uma bela campanha. A gente tirou o Inter aquele ano, ganhou do Grêmio. Aí a gente, com 2 resultados lá, a gente caiu na semifinal, se eu não me engano, na prorrogação naquela época, mas fez uma bela campanha também. Aí a partir dali eu assinei meu primeiro contrato profissional, foi no Lajadense. No Lajadense, depois eu voltei para o profissional do Guarani de Garibaldi, daí eu passei por Veranópolis, Avenida, Guarani de Venâncio, fui rodando aí alguns times. O que tinha de diferente daquela época para hoje? Tu acha que se fosse hoje tu teria com condições melhores? Mudou? Eu acho que mudou muito o nível do futebol, principalmente do futebol do interior. Tu vê essa diferença, João? O futebol vai se moldando a cada mês, né? Tu vê muitas vezes, eu olhei às vezes uns jogos da Copa lá de 1900 e alguma coisa. Era completamente diferente. Era completamente diferente. Depois a formação tática, ela acabou entrando muito mais no futebol, né? Porque aquela vez era praticamente no talento. No talento. Decidia na qualidade. Porque tinha, né? O individual. E depois disso começou muito as funções táticas, onde jogadores que tinham muito preparo físico e uma boa obediência tática ganharam muito mais espaço no futebol, né? Tanto é que depois os times, por exemplo, até eu cito sempre o Tite, quando ele ganhou a Libertadores, né? Ele tinha uns jogadores assim, por exemplo, uns atacantes que não eram fazedor de gol. O Jorge Henrique, por exemplo, era um cara que para fazer gol, coisa assim, era um mediano, mas foi muito importante na função tática para até o Grêmio, quando o Grêmio ficou campeão, aquele ano com o Renato, em 2016, se eu não me engano, tinha o Ramiro. O Ramiro jogava como um ponta. Quem diria o Ramiro, né? Diria o Ramiro? Mas era um jogador muito obediente taticamente, esforçado, que marcava para o Douglas e Luan, né? Então, talvez colocaria um jogador, mais um atacante, por exemplo, um diferenciado que fazia gol, mas não daria o resultado que precisaria para o Douglas, para o Luan, por exemplo, para ter liberdade de jogar naquele esquema que ele criou em cima disso, né? Então, essas mudanças vão cada vez mais mudando, né? Então, e aí, quando um time, um treinador cria uma tática que dá certo, os outros vão copiando, né? E aí uma evolução constante, É uma evolução constante, né? Muita coisa não se cria, se copia, né? E aí o treinador esperto que vai criando já uma coisa diferente sempre está na frente, né? O Guardiola é um exemplo disso, né? Ele fez aquele Barcelona dele lá, ele conseguiu fazer um esquema de 3-7-0, aquela vez que ele ficou sem atacante, ficou campeão da Champions League. Então, uma coisa assim que não basta só copiar, né? Vai ter que sair na frente para... Já que nós estamos nesse assunto, eu sei que tu tá numa fase, tu tá com um empreendimento novo, tu não deve estar tendo muito tempo para assistir os jogos no Mundial da Copa do Mundo de Clubes agora. Agora, essa semana... eu imaginei, mas tu tem acompanhado os resultados. E essa boa participação dos brasileiros, porque eu sou uma que mordi a língua, porque às vezes a gente se diminui um pouco. Bom, nós somos o Brasil. No meu comentário de semana passada, nós somos o Brasil. O país. E isso, tu também está surpreso com esses resultados? Flamengo batendo, Botafogo batendo em clubes que o poderio econômico deles mas 100 vezes maior que o nosso. Eu vou te dizer que a surpresa não é tão grande, na minha opinião, porque há uns anos atrás, por exemplo, a Copa do Mundo de 2002, o Brasil estreou contra o Japão. A gente sabia que ou era 2 ou era 5-0 nesse meio. A gente sabia que a vitória era garantida. Não tem mais isso. Isso não existe mais. Então, os clubes brasileiros, quando surgia um jogador com 14, 15, 16 anos que despontava um pouco, ele já ia para a Europa, né? Até
acontecia mais seguido. Hoje já não tá tanto, porque tu vê que nem jogadores, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Flamengo, né? Um cara que eu acho um dos melhores jogadores dos últimos anos é o Arrascaeta. Ele não teria durado um ano aqui, do jeito que ele está jogando. Só que ele escolheu ficar justamente porque o nível aqui, os salários subiram muito, o nível do campeonato está muito forte, né? Muito forte. A gente pode citar hoje, antigamente a gente podia citar um time ou dois que, tipo, vão ficar campeão por causa das individualidades. Hoje pode citar vários times, né? Não é surpresa se tem 6 ou 8 times do Brasileirão. Isso eu acho que é outra avaliação errada que nós fizemos, porque qual é o campeonato que tem tantos candidatos? Quantos campeonatos tem tantos clubes que podem ser campeão? Isso, mas isso é o reflexo, por exemplo, do que emparelhou vários times. E aí a cobrança nos times acaba sendo maior, onde o nível acaba crescendo, né? Acaba crescendo muito. Nos times que eu passei, por exemplo, que a gente jogava, até na escolinha, quando o time já começava de dentro do próprio time, quando tinha um campeonato, vamos dizer, o jogo no sábado e fazia o coletivo na sexta, quando o time titular era muito superior ao time reserva, se tornava um coletivo de 6, 7-0, parecia bom até ali, mas chegava no jogo, a gente tomava um gol, a gente estava meio perdido porque a gente não estava acostumado a enfrentar um time. E quando tem um time que tem 20, 25 jogadores praticamente nivelados por cima, acaba criando uma competitividade bem forte dentro do grupo, né? Que daí tu chega no jogo, tu tá muito mais preparado para enfrentar as adversidades, né? Então isso mudou com o passar do tempo, né? Clubes que nem o Palmeiras, por exemplo, hoje uma coisa, vamos dizer assim, não que seja fácil ganhar um campeonato brasileiro, mas pegar o exemplo do Flamengo, do Palmeiras, por exemplo, que ganhou e se manteve em alto nível. O Flamengo ganhou, se manteve em alto nível, né? O Galo, por exemplo, ganhou 4 campeonatos em 12 meses, né? Teve os outros times subindo um pouco e ele já foi lá e já contratou mais para não baixar o nível, né? A gente vê Botafogo, então a gente vê vários times assim que ano passado foi o campeão brasileiro foi o Flamengo, acho, né? Isso. Mas quem diria o Grêmio com o Soares por um lance que né? Que loucura! Isso vai ficar na história. Vai ficar na história, mas um lance, por exemplo, do lance do pênalti, por exemplo, que poderia ter dado um título pro Grêmio, onde o Grêmio nem seria cogitado entre os 10 antes do campeonato, né? Então, nada. Esse é o legal do Para nada. do E outra futebol, coisa né? que eu acho que o futebol brasileiro se fortalece, não é bom, eu acho que assim é muito difícil tu manter, por exemplo, participar de 3 competições ao mesmo tempo. Isso eu acho desumano, porque não tem como. E eu acho que isso também fortalece os clubes, porque eles estão reclamando lá que eles queriam estar de férias. Imagina se eles tivessem o nosso calendário. E outra coisa que eu achei sensacional foi que dá uma ameaça de chuva, um raio, a meteorologia, eles param tudo. Aí eu brinquei, eu disse, tem que trazer eles para disputar o gauchão. A divisão de acesso, tu já imaginaste? Mas eu acho assim que está sendo muito bom para recuperar um pouco da autoestima do futebol brasileiro. A Giovana já está nos dizendo aqui, Jonas, que nós temos mais um minuto, já só mais um minutinho do nosso primeiro tempo do bate-papo aqui. Temos um comentarista de futebol aqui, ó, chegou no assunto. E eu quero agradecer mais uma vez Black Sistema de Segurança por apoiar o trabalho aqui da RDK Comunicações. E vamos convidar para ficarem conosco para o segundo tempo desse bate-papo, que eu vou voltar à carreira do Jonas, quando é que ele parou, se ele continuou no amador e o que ele está fazendo agora nesse vale maravilhoso que é o Taquari aqui, que tem esse poder de se recuperar de uma grande tragédia que passou no ano passado. Já voltamos.